Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Se x é tal que π menor que x menor que 3π sobre 2 e secante de x é igual a menos raiz quadrada de 5, então o valor de seno de x é... Muito bem, antes de começarmos a resolver a questão, nós vamos recordar algumas ideias que podem nos auxiliar no desenvolvimento da questão. Primeiramente, vamos pensar aqui num círculo trigonométrico, ou numa circunferência trigonométrica, se você preferir, em que nós vamos ter aqui o eixo y, o eixo x, e vamos explorar algumas das propriedades que podem estar presentes nesta representação. Por exemplo, nós temos aqui o plano cartesiano com x e y a partir da origem coincidente com a da circunferência que representamos, a divisão desta circunferência em 4 partes iguais. Nessas 4 partes, começamos a pensar no sentido anti-horário com 0 grau, 90 graus, 180 graus, 270 graus. E, finalmente, 360 graus na última interseção, que coincide com a primeira. A razão de ser 90 graus é que, como são 4 partes iguais, dividindo 360 graus por 4, encontramos 90 graus em cada uma das interseções, que são cumulativas, ou seja, nós temos 90, 90 mais 90, 180, mais 90 graus, 270 e mais 90, 360 graus. Mas não paramos por aí. Nós vamos recordar também de outras ideias já estudadas que 90 graus pode ser relacionado com π sobre 2 radianos. Mas alguns de nós talvez não lembremos assim. Alguns de nós talvez tenhamos a lembrança de que 180 graus é o equivalente a 1π radiano. E aí você escolhe qual é a lembrança que melhor lhe agrada. Tanto uma como a outra vão lhe servir aqui. Bem, nós temos 90 graus, vamos começar então com 180 graus. 180 graus é 1π radiano. Então nós temos aqui 1π radiano, aonde nós temos 180 graus. 90 graus é a metade de 180, então π radiano é a metade do π radiano. Então 90 graus é a metade de 180, π sobre 2 radianos é a metade de π radianos. Bem, como nós falamos anteriormente de que cada uma das interseções é cumulativa, nós temos aqui 90 graus ou π sobre 2 radianos, 90 mais 90, 180, ou π sobre 2 mais π sobre 2, 2π sobre 2, que é 1π radiano sobre 2, e aqui nós vamos ter no 270 graus 3 vezes 90 graus, ou 3 vezes π sobre 2 radianos. E, finalmente, vamos fechar aqui no 360 com 2 vezes π radianos. Muito bem, vamos recordar também o seguinte. Nós temos aqui quadrantes. Como é o sentido anti-horário, nós temos o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e, fechando, o quarto quadrante. Ora, isto é importante e interessante para nós podermos vincular a informação prestada na questão, que fala de π menor que x menor que 3π sobre 2 radianos. Bem, começando aqui em π e fechando em 3π sobre 2 radianos, então nós estamos falando do terceiro quadrante. E, além de tudo isso, nós temos aqui a solicitação do cálculo de seno x. Ora, seno x tem os seus sinais vinculados aos quadrantes. Como o seno é, entre aspas, medido no eixo y, então nós vamos ter no primeiro quadrante e no segundo quadrante valores de seno que são positivos. Já no terceiro e quarto quadrantes, esses valores são negativos. Vamos guardar esta informação. Como estamos falando do terceiro quadrante, já indicado anteriormente, o seno então vai ser negativo nesse quadrante. E agora nós vamos fazer o cálculo propriamente dito para tentar chegar à informação solicitada aqui
a questão. Muito bem, então, prosseguindo. Nós temos a informação de que a secante de x, vamos escrever aqui, secante de x, é igual a menos raiz quadrada de 5. Bem, das razões trigonométricas, a secante tem uma relação já conhecida, e ela é 1 sobre cosseno x. Podemos então escrever o seguinte: nós temos menos raiz quadrada de 5, que é a secante de x, e que é igual a 1 sobre cosseno x. Ora, cosseno x nós podemos, entre aspas, passar multiplicando, ou fazer multiplicando menos raiz quadrada de 5. E ao fazer isso, vamos obter menos raiz quadrada de 5 vezes o cosseno x, que é igual a 1. Podemos agora multiplicar toda a equação por menos 1. Vamos obter, então, raiz quadrada de 5 vezes o cosseno de x, que é igual a menos 1. Veja, menos com menos mais, menos com mais, menos. E isolando o cosseno x, vamos obter, então, menos 1 sobre a raiz quadrada de 5. Bem, nós queremos é seno e não cosseno, mas a determinação de cosseno será útil para nós, uma vez que existe uma relação trigonométrica conhecida como relação fundamental da trigonometria, que é bem importante e vai nos auxiliar aqui. E ela fala do seguinte, que seno ao quadrado x mais cosseno ao quadrado x é igual a 1. Seno ao quadrado x, bem, esse nós vamos descobrir daqui a pouquinho. Cosseno ao quadrado x, bom, cosseno x nós conhecemos, é menos 1 sobre raiz quadrada de 5. Vamos escrever isso então. Menos 1 sobre raiz quadrada de 5 ao quadrado, tudo igual a 1. Desenvolvendo um pouquinho a questão, seno ao quadrado x mais, bem, nós temos menos 1 ao quadrado, que é 1 positivo, e raiz quadrada de 5 ao quadrado, que é só 5. Tudo isso igual a 1. Agora nós vamos escrever 1/5 no segundo membro, diminuindo. Então, o seno ao quadrado x vai ser igual a 1 menos 1 sobre 5, ou 1/5. Então, seno ao quadrado x vai ser igual. Como nós temos o mínimo múltiplo comum que deve ser calculado entre 5 e 1, sabemos que é o próprio 5. E 5 dividido por 1, 5 vezes 1, 5, menos 5 dividido por 5 é 1 vezes 1, e é 1 mesmo. Então, agora, nós já sabemos que seno ao quadrado x vai ser 5 menos 1, 4/5. Bem, nós vamos calcular a raiz quadrada dos dois membros. E aí, no cálculo dessa raiz, nós precisamos destacar uma informação que estudamos agora há pouquinho. O seno está no terceiro quadrante. No terceiro quadrante, o seno é negativo, como nós fizemos aqui. A raiz quadrada de ambos os membros. Então, nós podemos dizer que esta raiz aqui vai ser menos a raiz quadrada de 4/5. Ao simplificar a raiz com o quadrado do seno, nós vamos ter seno x, que vai ser igual a menos, então vamos só reforçar bem, este sinal de menos é porque estamos falando do terceiro quadrante. E toda vez que você calcula a raiz quadrada numa equação, este é o caso, é uma equação, nós vamos ter mais ou menos o resultado daquilo que está dentro, entre aspas, dentro da raiz. E, nesse sentido, então, tudo depende das condições estabelecidas pelo exercício, pela questão. E nessa questão, a condição é de que seno esteja no terceiro quadrante, portanto, seja negativo. E aí faremos a raiz quadrada de 4 sobre a raiz quadrada de 5. O seno x vai ser igual a menos 2 sobre raiz quadrada de 5. Agora nós vamos racionalizar esta questão, que é multiplicar pela raiz quadrada de 5 no numerador e pela raiz quadrada de 5 no denominador. E ao fazer isso, então, nós concluímos que seno x vai ser igual a menos 2 raiz quadrada de 5 sobre. Nós temos aqui raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5, que vai gerar raiz quadrada de 5 ao quadrado. Ao simplificar a raiz com a potência, vamos obter simplesmente o número 5. Então, aqui,
sobre 5. Logo, podemos dizer o seguinte: seno de x vai ser igual a menos 2 raiz quadrada de 5 sobre 5. E se realizarmos uma busca nas alternativas da múltipla escolha, vamos verificar que o item D se enquadra no resultado que acabamos de determinar. Certo, galera? Muito bem, então. Com esse resultado, com essas considerações e recordações e reflexões, nós chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o próximo estudo. Até mais e tchau!